Nesse exercício, vamos encontrar a derivada da função tangente ao quadrado de x ao cubo mais 2. O arco dessa tangente é o x ao cubo mais 2, certo? Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar uma das primeiras fórmulas, né? As primeiras regras de derivação que aprendemos, que é o elevado na n. Então, só vou colocar aqui no cantinho, para vocês se lembrarem. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então eu tenho aqui y igual u elevado na n. A gente sabe que a derivada desse tipo de função é n u na n menos 1 vezes a derivada de u. Como assim, professor? Não tem nada a ver essa expressão com essa daqui. Perceba bem, se eu utilizar u como tangente de x ao cubo mais 2, será que não se encaixa naquilo? Se encaixa, porque se eu pegar só essa parte aqui, ó, tangente de x ao cubo mais 2, isso daqui é o meu u. Então, isso aqui vai ser uma função de uma nova variável, que vai ser a minha f de u, que vai ser u ao quadrado, tá vendo? O 2 ficou de fora, é o nosso n, u ao quadrado, tá bom? Bom, só que pela regra aqui, tudo bem, eu entendi que u é tangente. Só que eu preciso também encontrar a derivada de u. Só que u é uma função tangente de x ao cubo mais 2. Então eu tenho que derivar a minha tangente para aplicar a fórmula, certo? Bom, aqui eu tenho uma nova, eu até vou colocar de outra cor aqui, uma nova derivada, porque a minha função agora é a função tangente, vou chamar de w aqui, tá bom? E quem que é w aqui? W é o arco dessa tangente, que é a função x ao cubo mais 2. Bom, a derivada da tangente, tá, é secante, só deixa eu confirmar, secante ao quadrado de u. Secante ao quadrado de u, só que tem que multiplicar pela derivada do arco. Portanto, desculpa, não é u aqui, né? Se eu utilizei w aqui, vai ser w aqui. Então, é secante ao quadrado de w vezes a derivada de w. Bom, eu tenho w, então preciso encontrar a derivada de w. Então, derivada de x ao cubo mais 2 é 3x ao quadrado. Muito bem. Então, se eu encontrei a derivada de w e tenho w, eu consigo derivar a tangente. Então, a derivada da tangente vai ficar o seguinte, né? Que na verdade, essa tangente aqui, essa derivada nada mais é do que a derivada de u, certo? Eu até já vou colocar aqui, em vermelho. Qual vai ser a derivada de u, então? Vai ser secante ao quadrado de u, secante ao quadrado de w, que é x ao cubo mais 2, vezes a derivada de w, que eu encontrei aqui, que é 3x ao quadrado. Muito bem, agora eu tenho u e tenho u', eu consigo encontrar a minha derivada principal, que é u na n, que eu vou derivar aplicando essa regra. Portanto, a minha f' de x vai ficar n de u na n menos 1. Lembra que o nosso n aqui é o 2, né? Então, vai ficar 2 vezes u. Quem é o meu u? Tangente de x ao cubo mais 2. Vezes u'. Quem é u'? Secante ao quadrado de x ao cubo mais 2 vezes 3x ao quadrado. Tá bom? Então, essa aqui basicamente já é a derivada da função. Só que o exercício ali colocou algumas opções que a gente pode melhorar um pouquinho. Tá? Para isso, a gente tem que lembrar que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x e que secante ao quadrado de x, na verdade, é 1 sobre
cosseno ao quadrado de x. Então aqui a gente vai substituir o seguinte. F' de x igual. Esse 2 vai multiplicar esse 3x ao quadrado, que vai virar um 6x ao quadrado. Essa tangente aqui dentro, eu vou transformar em seno sobre cosseno. Só que aqui o arco não é x. O arco aqui é x ao cubo mais 2. Então vai ficar assim. Seno de x ao cubo mais 2 sobre cosseno de x ao cubo mais 2. Vezes essa secante aqui, que eu vou trocar por 1 dividido. Lembra que o arco da secante aqui também é x ao cubo mais 2. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x ao cubo mais 2. Bom, como os arcos aqui são iguais, a gente pode multiplicar essa expressão toda. Então fica f' de x igual a 6x ao quadrado. Seno vezes 1 vai ficar o próprio seno de x ao cubo mais 2. E cosseno vezes cosseno quadrado vira cosseno cubo. Então, cosseno cubo de x ao cubo mais 2. Então, aqui está a resposta. Pessoal, esse tipo de derivada, talvez vocês aprenderam utilizando regra da cadeia. Foi exatamente isso. Tá? O que diz a regra da cadeia, né? Você tem uma função que depende de outra variável. Então, você derivou f de u em relação a u e depois multiplicou pela derivada de u em relação a x. Tá bom? Qual é a derivada de f de u? Foi essa que nós encontramos aqui, ó, 2u vezes u'. Só que o nosso u' é uma derivada também que depende de x, que foi a derivada tangente. Tá bom? Eu não gosto praticamente de usar isso daqui. Tá? Eu acho que fica muito estranho esse produto aqui. Então, eu sempre começo a quebrando essas derivadas e encontrando que eu tenho uma derivada maior, depois eu preciso calcular derivadas menores para conseguir derivar a principal. Tá? Qual é a minha principal aqui? A minha principal foi a função u na n, que eu tenho essa derivada aqui. Só que para conseguir derivar ela, eu preciso derivar uma função que está dentro desse u. Nesse caso é a tangente. Então, eu parti de dentro. Eu derivei tangente, né? Encontrei a derivada tangente para colocar aqui para poder encontrar a derivada principal. Tá bom? Então, isso que é a regra da cadeia. Só que o professor fez toda essa bagunça aí porque acha que você vai entender melhor desse jeito. Tá bom? Com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está, então, a resposta.